Bom, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estou no aguardo aqui. Deem um oi. Gente, boa tarde. Deem um oi para mim aí embaixo para eu saber que vocês estão chegando. Sei que tem muita gente boa chegando por aí. Espero que estejam todos bem, todos com saúde. Michel, boa tarde, Michel. Lucas, boa tarde. Vou pôr meu óculos aqui porque eu tô meio cega, gente. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Espero que todos estejam bem, que todos estejam serenos, com saúde, né? Muita gente boa chegando, Lucília, Vitória. É, Hoje eu tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa questão de gênero, né, que foi o tema dessa semana. E queria começar então agradecendo a presença primeiro de todos e todas vocês, né, gente? Eu sei que por aí tá chegando muita gente querida, muita gente da luta, né? Muita gente desesperada, né? Desesperada no sentido aí do Sponville, né? Desesperar, não esperar, né? Ir para a luta, ir para o diálogo, ir para a ação. E boa tarde a todo mundo que está chegando, Iana, Aline, Vitória, Rauli, né? Muita gente de luta chegando aí. E quero agradecer imensamente, né, ao História em Quarentena por essa oportunidade, muito bacana. Eu quero parabenizar, né, todo esse projeto aí do Paulo, da Natália, né, de todos os envolvidos. Eu acho que é uma oportunidade enorme da gente criar espaços de diálogo, de reflexão, né? André, Kleber, boa tarde. Nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa conversar. Eu acho que esses encontros é, são encontros que não são apenas de divulgação histórica, sabe? Pensando na ideia da história pública, não é um encontro para que a gente divulgue as pesquisas, né, os estudos apenas, mas um encontro em que a gente de fato se inspire, sabe? Se anime para novas pesquisas e para novas ações e para novos olhares sobre o mundo, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, então eu quero parabenizar o História em Quarentena por possibilitar esse encontro, né, de muitas vontades, de muitos sonhos, né? Eles nos anoitecem todo dia e a gente persistentemente amanhece todo dia, né? Então acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. E hoje eu fui convidada então para falar sobre a questão das mulheres, né, em tempos autoritários. Isso vem em parte devido a uma pesquisa que eu fiz. Para quem não me conhece, é, eu trabalhei com uma pesquisa com 21 pessoas que participaram de uma greve em Osasco no ano de 1968, né? Eu sou da cidade de Osasco, na Grande São Paulo, e naquele momento eu entrevistei aquelas pessoas, começando a entrevistar homens, e depois eu fui para a questão das mulheres. Mas antes de eu falar dessa história, de eu poder trazer as narrativas dessas mulheres, né, que tanto me tocaram, é, eu preciso falar da importância da história oral nesse processo, né? A história oral ela não nasce junto com a história pública, nem é a irmã da história pública, né? Mas ela pode vir acompanhada desse desejo de tornar públicas as vivências, né, os processos, as experiências humanas. Então, a história oral ela veio para contribuir
no caso do Brasil, num período de transição, né, democrática. Hoje eu não sei mais para onde a gente está transitando, mas eu acho que ainda assim, né, estamos num momento de confronto direto de forças, de muitas narrativas, né, e a história oral vem contribuir para que muitas dessas vozes, né, que até então foram silenciadas, mas não ficaram em silêncio, é diferente, né? Muitas das vozes para quem houve várias tentativas de calar, essas vozes venham se narrar. Né? Quem me conhece sabe que eu digo lá que nós não damos voz a ninguém, né? Esse é quase um mantra para mim, né? Não estamos dando voz a ninguém, estamos dando escuta sensível, atenta. Essa é a grande atitude historiadora, né? Historiadores humanizados e sensíveis e humildes, capazes de ouvir, né? As histórias subterrâneas, para usar uma expressão do Michael Pollock, né? Boa tarde a todo mundo que está chegando. Então, a história oral, na questão de gênero, na questão da história das mulheres, como é o nosso caso aqui, ela contribuiu para que as histórias das mulheres que viveram durante a ditadura, ou de parte das mulheres que viveram durante a ditadura militar brasileira, ou civil-militar brasileira, pudessem ser conhecidas e reconhecidas como formas de luta, né? Então, antes de eu falar das mulheres que eu entrevistei, eu queria aqui dar algumas indicações, né, de livros que trazem as narrativas das mulheres, sempre no plural, né, das mulheres que viveram durante a ditadura, muitas delas que a gente nem sabe a história, né? Mas porque num primeiro momento a gente tem uma história oficializada, heroificada da ditadura, depois a gente tem uma história também viril, heroificada dos homens que lutaram contra a ditadura, principalmente aqueles que pegaram em arma, né? Uma história épica, né? Cheia de força, e que é importante, né, gente? Essa ideia de uma resistência contra a ditadura, mas que durante muito tempo silenciou uma história das mulheres, né, durante a ditadura. E as obras que foram sendo escritas sobre as mulheres e pelas mulheres, na sua grande maioria, são histórias que trazem as narrativas das mulheres que participaram dos movimentos sociais, do movimento estudantil, agora já do movimento operário, né? Mas principalmente histórias que trazem a participação das mulheres na guerrilha. Então, eu vou citar aqui algumas obras para vocês, se quiserem, né, fazer a leitura. Então, aqui a Maria Cláudia Badan, que fez um livro, Experiência de Luta na Emancipação Feminina, que é a história das guerrilheiras da ALN. Né? A Ana Maria Collen, que escreveu o livro A Resistência da Mulher à Ditadura Militar no Brasil. A Albertina Oliveira Costa, que foi a precursora, né, dessas narrativas, do registro dessas experiências das mulheres, com o livro Memórias de Mulheres do Exílio, na década de 80 ainda. A Elizabeth Xavier Ferreira, com Mulheres, Militância e Memória, a Olivia Rangel Jofili, sobre a esperança equilibrista, as mulheres que lutaram pela anistia, a Margarete Rago, num livro mais recente, A Aventura de Contar-se, um belo livro, né? E a Suzel Rosa, que também traz, né, as mulheres, ditaduras e memórias, e os livros organizados pela Joana Maria Pedro sobre a resistência das mulheres no Cone Sul. Hoje a gente tem várias obras, né, gente, que procuram trazer, por meio das narrativas orais, dessa escuta, né? E escutar é muito mais do que ouvir, né? A escuta pressupõe o respeito à narrativa do outro, né? A ideia de colocar-se no lugar do outro, não como se eu pudesse mudar a história dele, mas como se eu pudesse aprender com aquela experiência que eu não tive, né?
Então, esses livros trazem, Bruno, Ricardo, boa tarde. Esses livros trazem sempre uma história de uma luta feminina que permanece ainda porque ela está sempre num confronto ou com leituras de mundo que consideram que a história da mulher é uma história imoral, né? Contar a história das mulheres que pegaram em armas, que lutaram contra a ditadura, é uma história imoral que não merece ser contada, né? Porque elas eram subversivas, desviantes da moral. Ou uma leitura também da esquerda, que tende a ver, uma parte da esquerda, né, que tende a ver uma história das mulheres na ditadura como uma história desnecessária, porque se afinal eu conto a história da resistência, da luta de classes, eu já estou incluindo a mulher, né? Então, às vezes fazem uma leitura de que narrar a história das mulheres é fazer mimimi, é contar uma história que seria resolvida com a revolução, né? Ou ainda uma terceira história que vai fazer uma terceira leitura que vai considerar a história da mulher como uma história antifeminina, né? Então, a mulher que pegou em armas é uma mulher que abriu mão de ser mulher. E aí trabalha com uma leitura hegemônica, né? Uma leitura, uma definição abstrata do que seja mulher, né? É importante que quando a gente pense nas histórias das mulheres, sempre a gente trate isso no plural, né, gente? Estamos falando de múltiplas histórias no plural e com resistências muito diferentes. É isso que eu quero falar um pouco aqui. Então, a gente sabe por meio desses trabalhos que houve sim uma participação grande das mulheres na luta contra o autoritarismo, né, do regime civil-militar brasileiro. Muitas delas pegaram em armas. Hoje a gente sabe que a participação delas se deu em torno de 18%, 20% na guerrilha urbana. Na guerrilha do Araguaia, elas chegaram a ser 20%, mas não há ainda, né, essa sensibilidade para a escuta dessas mulheres, né, que trazem nas suas narrativas uma história marcada pela luta contra diferentes formas de opressão. Não é só o autoritarismo da ditadura que a gente está falando, né? A gente está falando do autoritarismo do algoz, do agente, do torturador. A gente está falando do algoz dentro do próprio movimento de guerrilha, do movimento armado, né? Então, quando vocês forem para esses livros, para essas histórias, para essas narrativas, vocês perceberão uma narrativa de mulheres que sim, elogiam seus companheiros, reconhecem neles a luta, mas que também pedem o reconhecimento e a discussão sobre a desigualdade de gênero dentro dos próprios grupos armados e dentro da própria militância política, né? Então, muitas dessas mulheres acabaram sendo presas e tratadas, né, o que é muito interessante, né, tratadas como ou mulheres que estavam na guerrilha, porque foram levadas pelos seus maridos, levados pelos seus amigos, pelos seus companheiros, então manipuladas, ou, quando não, mulheres que foram tratadas como mulheres desviantes, né? As chamadas putas comunistas, né? Mulheres que ousaram agir como homens e que, no processo da tortura, foram violentadas, não apenas por serem da guerrilha, mas por ousarem agir como homens, pegarem armas, né? Então, mulheres que sofrem dentro do rol de violências, a violência do estupro, né? Que é a desmontagem psicológica da mulher, né? Então, a submissão
da mulher a um agente não apenas político, mas um agente do machismo, né, que não aceita que esta mulher tenha a ousadia de pegar em armas ou de ir para o movimento estudantil, né, ou de atuar no movimento intelectual. Né? Então, é preciso que a gente fale dessas narrativas, né, e dentro dos grupos armados, as leituras das mulheres que foram também submetidas, né? Se vocês observarem os grupos de guerrilha, pouquíssimos deles tiveram no comando mulheres, né? A gente tem o caso da presidenta Dilma Rousseff, né? Que chegou a comandar, né? Eu acho que o VAR Palmares, mas que a quem se atribui elementos masculinizados, né? Masculinizadores. Então, dentro dos grupos de guerrilha, esse conflito entre o que é ser mulher, o que é ser homem e o que é ser hétero, né? Porque vamos pensar também que a gente tá trabalhando aqui com esses grupos guerrilheiros, o que era ser homem dentro de um grupo guerrilheiro? Né? Quer dizer, havia espaço para os homossexuais, para os grupos LGBT, era uma discussão que se realizava dentro dos grupos guerrilheiros. A gente pode pensar que, não, mas isso era uma questão secundária, né? O que valia era a luta de classes, né? Será que é isso? Né? Quer dizer, o que a gente pode começar a pensar? Como é que ficam as subjetividades, as identidades e outras lutas, né, dentro das resistências, né? Quer dizer, a gente também cria uma resistência e a gente também permite o enquadramento de memória por parte de alguns sujeitos, até mesmo dentro da resistência. Então, para que vem as histórias das mulheres? A história das mulheres vem para minar as histórias hegemônicas, padronizadas, os enquadramentos de memória. Né? Elas vêm para questionar esses padrões, né? Hierarquizantes até quando as intenções são boas. Né? E eu quero falar para vocês não só das mulheres que pegaram em armas, eu quero falar das mulheres que lutaram, que resistiram, que se reconstruíram e se reinventaram sem pegarem armas, né, gente? Então, essas mulheres que eu entrevistei, boa tarde, Felipe, Rafael, Patrícia, toda essa gente bonita chegando. Eu quero falar dessas mulheres de Osasco, gente, porque eu preciso contar um pouco dessas histórias, né? Quer dizer, quando eu fui pesquisar os homens, e entrevistava os homens que fizeram a greve de Osasco, havia sempre uma fala assim: minha mãe ajudou, minha mulher ajudou, minha irmã ajudou, minha sobrinha ajudou. As mulheres, elas eram secundarizadas, né? A historiadora Michelle Perrault fala que a palavra ajudar é uma palavra incômoda, porque é uma palavra que transforma a ação feminina numa ação de colaboração, como se a mulher não tivesse a sua própria história. Essas mulheres que ajudaram a guerrilha, elas não viveram, elas não sentiram, né? A ditadura não as atingiu no seu cotidiano, né? Elas não foram violadas e violentadas, as suas vidas não tiveram alterações drásticas, né? Não ficaram sozinhas. Então, quando eu entrevistei os homens de Osasco, me chamava a atenção essas narrativas dizendo: as mulheres ajudaram, as mulheres estiveram nos bastidores da história. Que bastidores da história? Né? As mulheres são protagonistas da sua história, como cada um de nós é. Né? Cada um de nós sabe a delícia de ser o que somos e, né, do nosso sofrimento, da nossa dor. Então, quando eu comecei a entrevistar os homens, eu resolvi ouvir as mulheres. Né? E foi a partir da narrativa dessas mulheres que eu fui, inclusive, para discutir as questões de gênero na história. Né? Então, eu entrevistei algumas mulheres osasquenses, uma delas apenas pegou em arma. Né? Essas mulheres eram
esposas dos operários, irmãs, sobrinhas, né? Eu vou citar algumas delas aqui, né? A Sônia Miranda, a Iracema, boa tarde, Elizabeth, a Iracema, a Sandra, a Mira, né? A Maria Santina, Evelyn, querida, várias mulheres, né? Que eu vou aqui tentar trazer as narrativas delas. Eu não queria falar por elas, eu queria trazer as narrativas delas, porque tem uma coisa muito interessante, importante. Quando a gente trabalha com história oral, não somos nós apenas que criamos expectativas, né, gente, sobre as pessoas. Elas criam expectativas sobre nós, né? E algumas delas me diziam assim: leve a nossa voz, compartilhe a nossa voz. Nós não damos voz a ninguém, mas a gente, enquanto ouve, contribui para criar uma comunidade de ouvintes para essas vozes que querem dizer, não é isso? Nós temos que ter a consciência disso, o quanto nós somos mediadores dessas histórias, né, gente? Então, eu entrevistei essas mulheres e nas narrativas que elas me apresentam, que eu quero ler aqui para vocês, eu vou tentar ser rápida, eu não consigo. Essas mulheres apresentam uma outra forma de luta que a Beatriz Sarlo chamou de política como paixão, né? Mulheres que não foram levados para a resistência contra a ditadura porque elas participavam de movimentos políticos ou sociais, mas que tomaram as suas ações a partir de desejos de proteção de si, dos seus entes queridos, dos homens que foram para a guerrilha, que foram presos, torturados, assassinados, exilados. Não é? Então, mulheres que transformaram o afeto em formas de luta, né? E que não entram nos livros de história porque elas estão fora dos cânones da resistência, né? Elas não pegaram em armas, elas não estiveram no espaço público, estiveram, né? Elas tiveram um processo de movimento entre o espaço privado e público, rompendo essas falsas fronteiras, né, que não existem na verdade. Então, são mulheres que ao assistirem os seus maridos, irmãos, pais sendo presos, sendo torturados, elas vão agir. Vou usar aqui a expressão de Michel de Certeau, vão agir fazendo a arte dos fracos, né? Agindo improvisadamente, mas de uma forma que transformasse as relações de autoritarismo. Então eu queria que vocês, eu sei que não vai dar tempo, mas eu queria ler apenas algumas dessas narrativas para vocês entenderem, né? Eu preciso trazer a voz dessas mulheres aqui, né? A partir do meu perfil, obviamente, da minha seleção, mas é preciso que vocês entendam a luta dessas mulheres, né? Então aqui eu quero ler um pouco algumas dessas narrativas para que vocês conheçam. Então aqui a Sandra e a Amira eram sobrinha e irmã do José Ibrahim, um dos guerrilheiros, e elas me contaram o seguinte: quando invadiram a nossa casa, né? Quando houve a greve, os homens foram presos, né, gente? Perseguidos, muitos deles fugiram e elas tiveram as suas casas vigiadas. Então elas me contaram assim: olha, eles invadiram as outras casas, a nossa não. Eles ficavam em casa, mas a gente brincava: oh, entra aqui, vamos tomar um cafezinho. Fazer o quê? Né? A gente oferecia café para eles, conversava, porque eles andavam à paisana. Você ia ao supermercado, tinha 3 apaisanas seguindo, e a padaria tinha mais 2, e a gente dava café para eles, entendeu? Essa narrativa, gente, que parece tão boba, né? Não é nada boba. Essas mulheres, Amira e Sandra, percebem na sua situação de mulher, dentro de um imaginário dominador, de idiotização da mulher que está no espaço privado, né? De maternidade da mulher,
né? Esta vocação para a proteção, elas percebem nisso uma forma de, primeiro, atrair aqueles que os vigiavam para que eles não invadissem a sua casa oferecendo a eles café. E no outro momento, elas vão ao DOPS, né? Elas vão aos porões da ditadura e elas vão tomar café com os agentes da ditadura. E elas sacam uma coisa fundamental, que tem a ver com a performance de gênero, né? Que é uma expressão do Capdeville, né? A ideia de que as mulheres, em condição de dominação, são capazes de entender os limites do seu corpo, né? Os limites e as representações sobre o seu corpo, e invadem o espaço de opressão para usar o seu corpo para ganhar, avançar, né, sobre o dominador. Então essas mulheres acabam indo para os porões da ditadura e dizem nas suas narrativas que usaram o seu corpo para seduzir delegados, soldados, né, aqueles agentes da repressão, para conseguir ver presos, para visitar os presos e conseguir guardar nos seus corpos, no sutiã, na barra da saia, na barra da calça, bilhetes que levassem as mensagens dos presos às suas famílias e vice-versa. Essas mulheres sacam a força do seu corpo, gente. A Sônia Miranda é uma outra mulher que eu entrevistei, que era mulher de um guerrilheiro, e que conta as inúmeras vezes em que ela usou a sua gravidez e as suas filhas nos braços, na frente dos soldados, para que, a partir deste imaginário da mãe, como é que eu prendo a mãe, se a função da mãe é pedir pelos seus entes queridos, né? Então, elas vão para frente dos algozes dos seus maridos, acompanhadas dos seus filhos, das crianças, para exigir, né, a proteção dos seus maridos. Presos. Quem é que vai para o espaço público negociar a vida dos homens, gente? As mulheres. São elas que vão para os espaços públicos, entrar nas delegacias, nas prisões e vão fazer, então, a negociação da vida dos seus maridos, né? Tem tantas narrativas aqui, não é? Mas as festas de aniversário, que coisa incrível, que tática incrível diante do medo, não é? A tática é aquela força que nasce do improviso, da reinvenção, no medo, e que promove a coragem, né? Então, as mulheres me contavam sobre as vezes em que elas iam para as delegacias fazer festas de aniversário aos seus entes queridos, pedindo aos agentes da repressão que pudessem fazer as festas. E eu perguntava a elas, por que as festas de aniversário? Qual é o sentido em meio à tragédia? Diziam, porque as festas de aniversário presos das celas e dar a eles um sopro de vida e dar a eles a oportunidade de trocar ideias, de ver as suas famílias, não é? E muitas delas vão dizer assim, até se passar por namorada de fulano eu passei. Me diz a Sandra Ibrahim me diz assim, eu me passei por namorada do Frei Beto, né? Quer dizer, essas táticas de enganar o dominador a partir do seu próprio imaginário, né? Esse jogo da performance de gênero que me dá um lugar no privado, que me dá um lugar de uma certa idiotização e despolitização, mas movida pelo afeto, pela paixão, pela vida, eu me reinvento. Eu negocio, eu vou para o espaço público, eu enfrento o medo. Eu vou contar só mais 2 historinhas, gente, porque eu não vou conseguir cumprir o tempo, eu já vi que já tomei o tempo, né? Mas a Beatriz Sarlo diz assim, o sentimento de injustiça constitui as mulheres como atores públicos, sujeitos públicos, porque a paixão pela vida, né, libera e transforma um sofredor passivo num sujeito ativo. E é isso que essas mulheres
me contam, né? Isso, depois eu vou falar o livro, gente, que eu publiquei, tem em PDF, é só vocês procurarem Osasco 1968, a greve no masculino e no feminino, pela editora.com. E quem quiser comprar ele fisicamente, pela editora Letra e Voz, ok? Então, olha essa. Juro, eu vou dar só mais 2 narrativas e vou acabar. As mulheres me contam que elas vão para a prisão e no desespero de que seus entes queridos morram, 2 delas vão falar com as entidades espirituais. E aí, uma delas, elas dizem assim: o doutor Pimenta, que é uma entidade, mandou a gente levar bala de coco e pimenta para o DOPS. Minha filha, era um tal de jogar balinha pra lá, pimenta pra cá, a gente encheu o DOPS de bala de coco, pimenta, charuto, menina, aquele cheiro de charuto. Teve uma vez que a minha tia foi para um canto e eu pensei, vou pôr na porta do delegado. Olha a ousadia, a coragem dessas mulheres. Vou pôr na porta do delegado. Menina, eu dei um jeito. Sabe aqueles elevadores antigos do DOPS? Tinha uma escada, fui lá na porta do delegado. E aí colocava bala de coco e baforava o charuto. A gente fazia cada doideira, mas olha, vou te contar uma coisa, ela me disse. Pode perguntar para minha tia. Dali um instantinho, o Zé, que é o José Ibrahim, que foi trocado pelo embaixador, saiu do DOPS e foi para o presídio Tiradentes. Dali, ele não ficou nem 2 meses e sequestraram o embaixador e ele foi trocado. Vai dizer que não funcionou a pimenta, né? Vai dizer que não funcionou a fé, vai dizer que não funcionou a estratégia de invadir o espaço da tortura, né? São mulheres que trazem uma outra narrativa, né? A narrativa da subjetividade, do cuidado com o outro, né? Eu perguntei a última mulher que eu vou contar aqui, que é a Dona Iracema, né? A Dona Iracema né, irmã de 2 guerrilheiros. Um deles morreu aos 18 anos sob tortura, João Domingos, né, a quem eu homenageio, né? E Roque Aparecido da Silva, que foi torturado e foi exilado. A Dona Iracema era cozinheira de uma escola pública, gente. E a Dona Iracema, eu perguntava assim para ela, Dona Iracema, como é que a senhora resistiu a tudo isso? E ela me disse, você já ouviu aquela música? Você me prende vivo, eu escapo morto. Dona Iracema é uma lutadora, gente. Dona Iracema cansou de ir às prisões, levar bilhetes, né, e trazer bilhetes no seu corpo. Dona Iracema enfrentou o torturador do seu irmão, que era o professor de matemática da escola em que ela era cozinheira. Dona Iracema enfrentou o Fleury, foi negociar com ele o direito de colocar uma mesa no meio da rua para fazer um abaixo-assinado pela anistia, pela volta dos presos. Dona Iracema é de uma força. Quando o seu irmão morreu, o João Domingos, ela foi avisada 3 dias depois que ele havia morrido. E ela me disse, fui buscar meu irmão. Ninguém ia desaparecer com o corpo do meu irmão. Eu ia trazer o corpo do meu irmão porque ele tinha o direito de ser enterrado. Dona Iracema, uma cozinheira, enfrenta um general e traz o corpo do seu irmão para a cidade de Osasco e o enterra e faz um velório. E o velório feito por Dona Iracema transforma a vivência dos seus vizinhos e da sua família. As pessoas começam a entender o que estava acontecendo no Brasil pela ação da Dona Iracema, que não pegou em armas, mas que denunciou a violência contra o seu irmão. Então, essas lutas dessas mulheres são lutas que não são menores nem maiores do que a luta das feministas que voltaram do exílio na década de 80,
não é? E que criaram as revistas Brasil Mulher, o Mulherio, Nós Mulheres, as intelectuais que foram para as universidades, não é maior nem menor do que a luta, das mulheres que foram lutar pela anistia. Aliás, elas estavam na luta pela anistia. Essas mulheres estavam na luta pelas escolas, nas lutas pelos postos de saúde, nas lutas pelas creches na década de 70. São mulheres que sabem, que aprendem a se reinventar e a circular nesses espaços, e cuja luta não são maiores nem menores do que aqueles que pegaram em armas. Elas estiveram dentro da família, na vizinhança, indo para a Praça da Sé, e são essas mulheres que ainda hoje continuam a lutar contra outras formas de autoritarismo. Então, lembro aqui para vocês as mães da Cinelândia, no Rio de Janeiro, que lutam contra a violência que se estabelece contra seus filhos na periferia. A luta das mães do Amar são as mães dos meninos presos nas casas, nas antigas, Fundação Casa, nas prisões. Então, a luta dessas mulheres nas periferias, as mulheres negras, as mulheres que se reinventam, e que exigem que a Lei Maria da Penha seja de fato pela criação de uma cultura de discussão das hierarquias, uma cultura, porque a cultura, ela precisa ser maior do que a lei, Ela precisa ser muito maior do que a lei. Então, nós precisamos, gente, dar, enfim, uma cultura, e aqui vou usar uma fala da Dona Iracema para terminar, que eu sempre conto aos alunos. A Dona Iracema, quando eu voltei para que ela lesse a sua história, para que ela pudesse conferir e autorizar a publicação, a Dona Iracema, ela não estava conseguindo enxergar. Hoje ela é uma mulher, acho que de quase 90 anos. As mães de Acari, Lucília. Sim, não é? Nossa, quantas pessoas, Ser mãe não é ser despolitizada, não é estar à parte. Todos nós enxergamos e temos consciência de mundo. Nós precisamos romper com essa nossa arrogância, às vezes intelectual, de achar que nós vamos levar a consciência ao outro. A consciência não é uma coisa, a consciência é uma construção que nasce do diálogo com o outro. Então, é preciso que a gente ouça as pessoas para que a consciência seja construída coletivamente, muitas consciências, muitas. Não é a nossa que deve predominar, não é? Então, nós precisamos entender toda essa pluralidade de mulheres. E a Dona Iracema, quando leu o texto dela, eu li para ela porque ela não podia enxergar, ela me disse duas coisas, gente. Primeiro, ela me disse: eu quero que você acrescente na narrativa que aqueles homens que fizeram saudação à presidenta Dilma quando ela foi eleita não faziam uma saudação a ela, faziam uma saudação a mim e a todas as mulheres que lutaram contra a ditadura desse país e que continuam lutando. Elas estão vivas e quando eu lembro delas, não tem como desistir, gente? Não tem como desistir. A gente precisa amanhecer todo dia, porque essas pessoas amanheceram, Essas pessoas estão na luta. E a segunda coisa que a Dona Iracema me disse foi: por favor, não deixe os seus alunos esquecerem a minha história. Peça a eles que eles repliquem a minha história. Porque o dia de amanhã a gente não sabe. O autoritarismo pode voltar. Dona Iracema, quando me disse isso alguns anos atrás, me ensinava, sobre o poder da memória. Eu não acho que a história ensina por ela em si, Quer dizer, quem faz a história não quer ensinar nada. Mas, quando a gente para, num momento como esse, para pensar sobre a experiência do outro, o passado do outro, é preciso que a gente queira aprender alguma coisa, gente? É preciso que a gente queira aprender que todos nós fazemos parte do mundo,
que o mundo não é exclusivamente nosso, né? E aqui eu uso a história, a expressão da Hannah Arendt, que diz assim: em tempos sombrios, em lutas contra o autoritarismo, nós precisamos nos juntar numa amizade pública, que é aquela que reconhece que todos nós pertencemos a esse mundo, que ninguém nasceu para ser humilhado, ninguém nasceu para ser torturado, né? Nós nascemos para sermos gente, pessoa da melhor qualidade. Nós renascemos todos os dias e nós temos que ter o direito a isso, né? Eu espero que esse pequeno encontro tenha ajudado a gente a renascer, né? A se fortalecer e a saber que a gente não está sozinho. Vamos amanhecer todos os dias, todos os dias. Gente, eu agradeço imensamente e vou passar aqui para as perguntas, para as questões, tá bom? Desculpem eu me alongar, eu me empolgo e vou aqui para as perguntas, tá? Agradeço imensamente a escuta de vocês. A primeira pergunta é da Lucília Diegues e ela diz: como a senhora enxerga a luta das mães de Acari no Rio de Janeiro, que tiveram seus filhos assassinados e que inclusive culminou no assassinato de uma delas? Então, eu penso que as mães de Acari, gente, como as mães do Amar, como as mães da Cinelândia, né? Como as mães da Praça de Maio, né, gente? É isso, elas são mães movidas por um entendimento de que a violência contra os seus filhos é uma violência de Estado, a gente precisa saber disso. Né? Elas não entendem esta violência apenas como algo que atinge o corpo dos seus filhos. Quando elas vão para a praça pública, quando elas vão para as ruas, quando elas se unem, né? Elas percebem que ser mãe também é um ato político, porque a violência cometida contra os seus filhos é uma violência cometida pelo Estado e que exige reparação pública. Daí a importância das narrativas todas, gente, desse nosso papel de criar comunidades de ouvintes dessas histórias, não é? Porque essas histórias não estão aí, elas não querem ser analisadas por nós, né? Nós que somos historiadores é que queremos analisar essas histórias. Essas pessoas não querem ser analisadas, elas querem ser ouvidas e reconhecidas, não é? Para que haja reparação ao dolo. O assassinato de um filho é o assassinato de todos os nossos filhos, é o assassinato de todas as pessoas. Eu vejo o papel dessas mulheres fundamental, né? São tão políticos quanto aqueles das organizações, né, tradicionais, são outras formas de luta. A gente está se reinventando, né, gente? E que incomoda. Tá. Gente, parece que não há mais nenhuma pergunta, né? Então eu quero agradecer, assim, me dispor quando vocês quiserem bater um papo sobre isso. São muitas coisas que a gente quer falar de uma vez, né? Mas fica aí a dica dos livros. E eu espero que a gente, a cada encontro promovido aqui pelo História em Quarentena, eu sou a fã número 1 do História em Quarentena, eu acho que eu perdi uma semana até hoje, né? E esses encontros todos, essas lives todas, né? A gente tá junto, né? Não temos a presença física, mas temos a presença dos nossos sonhos, a presença do nosso desespero, né? Essa ideia do desesperar me toca demais, né? Não é o desespero do jogar tudo pro alto, é o desespero, né? Da gente não esperar, da gente se juntar e saber que a cada ação nossa, né? Por menor que ela seja, ela é uma ação de transformação. Então,
que a gente se inspire em todos esses encontros. Por que a gente está assistindo tanta live? É falta do que fazer? Para alguns talvez seja, para nós eu acho que é muito mais do que isso. É saber que a gente não está sozinho. É ir alimentando a alma, né? Alimentando a alma dessas histórias. Que a gente respeite essas histórias, que a gente reconheça nessas histórias uma herança que a gente não pode de forma alguma abandonar. Acho que é isso, né, gente? Eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? E isso, Job, eu digo que a história da Dona Iracema é a história de Antígona. Eu digo que a história porque ela trouxe o seu irmão para enterrar, não permitiu que desaparecessem com o corpo dele. Né? A live é a troca das ideias no isolamento, isso mesmo, Elizabeth. E eu digo que essas mulheres, eu costumo chamar essas mulheres de as Penélopes, né, gente? A Penélope é aquela que foi condenada enquanto Ulisses vivia a história épica. A Penélope ficava tecendo a mortalha do Ulisses para poder depois enterrá-lo e casar com seus candidatos, não é? Mas à noite o que ela fazia? Ela desfazia a mortalha porque ela resistia, ela acreditava, né? Eu digo que essas mulheres são, todas elas, né? Todas elas são mulheres que são as Penélopes. A gente pensa que elas estão tecendo as mortalhas, mas à noite elas estão desfazendo e se reconstruindo, né? Somos 70% fascismo nunca mais, Ricardo, e acreditem que a gente está junto. Gente, muito obrigada, né? Eu encerro por aqui então. Fiquem bem, fiquem fortes, fiquem firmes e vamos amanhecer todos os dias. Não daremos o gosto da nossa tristeza a ninguém. Ser triste é um direito nosso e nós vamos transformar a tristeza em coragem todos os dias, pensando nessas histórias, que elas nos inspirem. Gente, muito obrigada, fiquem bem, tá? Um grande beijo para vocês. De Lu aprendemos todos, Felipe, Bruno, pessoas muito queridas aqui. Gente, eu estou muito feliz de saber que vocês estão aqui. Estamos juntos. Muito obrigada. Beijos. Obrigada, História em Quarentena.